Shalom, amados. Graça e paz, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui. Sou o pastor Daniel Humberg, da Igreja Batista Nacional da Família, aqui na cidade operária, em São Luís do Maranhão. Então, você que está aí do outro lado, eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, para que você possa refletir um pouco, ainda mais por esse momento que nós estamos passando, que não é um momento muito fácil, que é um momento de muito temor, de pânico, de medo da maioria das pessoas. E o texto que eu quero ler para a nossa reflexão hoje, nesta tarde, está lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 16 e 17, que diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então você percebe aqui que a recomendação do apóstolo Paulo para essa igreja, onde o mesmo estava preso, enclausulado, e ele está dizendo para essa igreja para que eles pudessem remir o tempo. E hoje, nos nossos dias atuais de hoje, quando a gente questiona, indaga algumas pessoas com relação ao tempo, elas sempre respondem assim: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, hoje não dá para mim ir para a igreja, hoje não dá para mim frequentar essa reunião, eu não tenho tempo para meditar muito na palavra de Deus, eu não tenho tempo muito para ficar com a minha família, eu não tenho muito tempo nem para mim mesmo. Então a gente ouve isso demais das pessoas, dizendo que elas não têm tempo. E olha que Deus deu 24 horas para todos, nem mais nem menos, para que ninguém até questionasse Deus com relação a isso. Então ele deu um tempo igual para todos. Então nós temos que saber administrar essas 24 horas que Deus nos deu. Então, diante desse texto, você percebe que Paulo está dizendo para essa igreja: remir o tempo, por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então você percebe que um vírus fez com que o mundo inteiro parasse por alguns dias, por algum momento, porque em alguns países, essa questão já está sendo resolvida, somente na China, mas em outros países ainda não. Aqui no Brasil está chegando agora essa influência desse Covid-19, o coronavírus, e nós temos que tomar nossas precauções. Agora, vamos analisar esse texto para os nossos dias atuais de hoje. Como eu falei antes, as pessoas sempre dizem: eu não tenho tempo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui para esta igreja, há 2000 anos atrás, que eles deveriam remir o tempo. E hoje as pessoas não sabem remir o tempo, não sabem aproveitar as oportunidades que Deus dá para elas. Infelizmente, as redes sociais é uma bênção de Deus, quando você sabe usar, não somente em benefício próprio, mas de forma coletiva, onde você passa informações, aprendizados para outras pessoas. E essas pessoas não sabem remir esse tempo para aproveitar o momento, aprender, adquirir mais conhecimento e às vezes ter um tempo até para si, e até para com a sua família. E você percebe que nessa situação que está acontecendo, hoje a recomendação das autoridades é o quê? Fique em casa. Não saiam das suas casas. Eu acredito que isso é até uma providência de Deus, para que nós, como seres humanos sociais que somos, pois fomos criados um ser social para se relacionar, e uma das coisas que Satanás tem roubado muito do ser humano,
das pessoas é o tempo, onde as pessoas não têm mais tempo para ficar juntas, para conversar, para dialogar. E Deus, diante do seu juízo para a nação, por causa das suas iniquidades, por causa dos seus pecados, mas também isso é um propósito de Deus, até para reunir a família, para que todos estejam mais próximas uma das outras. Por isso que ele está dizendo aqui, por esta razão, não vos torneis insensato. Eu me torno insensato quando eu reclamo, quando eu murmuro, quando eu começo a ter uma atitude de colocar a culpa nas pessoas, porque isso está acontecendo desse jeito, e às vezes coloco a culpa até em Deus, pela situação que nós estamos passando. Porém, Paulo está dizendo, não tenha atitude de insensato. Procure compreender qual é a vontade de Deus diante dessa situação. Qual é a vontade de Deus diante dessa situação para você, querido? Qual é a atitude, a ação de Deus diante dessa situação para com a minha vida? Será se Deus não quer um pouco do meu tempo agora com Ele? Analise por esse ângulo. Analise por essa perspectiva. Tá? Nada acontece por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle do universo em suas mãos, querido, tá? Ele tem o controle, ele tem o controle de todas as coisas. Com o poder da sua palavra, ele diz algo e acontece. Então nós temos que compreender qual é a vontade de Deus diante dessa situação a qual nós estamos passando. Então, em vez de você ir ou ficar na frente de uma televisão assistindo seriados e mais séries, tá, de canais fechados ou da Netflix e tantas outras coisas, assistindo futebol, outras coisas, querido, tenha um tempo para a sua família. Aproveite esse momento que Deus está dando para todos nós, para nos reunirmos dentro da nossa casa, tá? Para a gente sentar, para a gente ler a palavra, para a gente orar, para a gente olhar no olho um do outro, porque talvez isso, por um bom tempo, não tenha acontecido em muitos lares, tá? Porque a gente que é pastor, quando a gente vai conversar com algumas pessoas das nossas igrejas, alguns familiares, eles falam que eles dialogam um pouco, eles não têm muito tempo para si, por causa das atividades, do trabalho, da correria do dia a dia, do ativismo cotidiano. Porém, querido, o que está acontecendo agora, mesmo que seja um juízo de Deus na nação brasileira, na nação mundial, porque tem esquecido de Deus, tem ridicularizado Deus, tem feito chacota de Deus, brincando com Deus, zombando de Deus. E querido, deixa eu dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz, tudo que o homem planta, ele colhe. E nós percebemos que a nossa nação brasileira plantou muita coisa errada. Tá? Período de carnaval, zombaram do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Fizeram chacota do nosso Senhor Jesus. E hoje, a mão de Deus está pesando. E as pessoas estão amedrontadas. Sabe para que é isso? Para que você volte para Jesus. Para que você se arrependa dos seus pecados. Tá? Para que você tenha um encontro com Jesus. Jesus te ama. Jesus foi à cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida eterna. Nessa vida que nós temos aqui, querido, não vamos levar nada. Tudo vai ficar aqui. Então, saiba remir esse tempo que Deus está colocando diante de você. Saiba remir esse tempo. Isso é uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa buscar Ele, se render aos seus pés. Então saiba analisar qual é a vontade de Deus. Por que Deus está permitindo isso? É para que a gente se volte para Deus. Quantas pessoas não estão buscando coisas materiais? A
palavra de Deus diz lá em Mateus 6:33, que em primeiro lugar nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas, ou estas coisas, ele vos acrescentará. E que coisas são essas? Está escrito lá no texto de Mateus 6, do versículo 25 até o 34, que é comida, bebida e vestimenta. 3 necessidades básicas, fisiológicas, que todo ser humano não pode ficar sem ela, porque senão ele morre. Tá? Ele precisa de roupa, porque andar nu no meio da sociedade ele vai preso. Senão vai dizer que ele é louco. Ele precisa de água, porque senão ele morre de água. Ele precisa de comida, porque senão ele morre de fome. Então nós devemos buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque lá em Isaías 43:7 diz que Deus criou o homem para a sua glória, porém o homem deixou de glorificar a Deus para glorificar coisas, a criatura, e por causa disso Deus os entregou, tá, às suas próprias abominações, e por causa disso o ser humano está colhendo seus frutos amargos. Então nós precisamos nos voltar para Deus e descobrir e analisar qual é a vontade de Deus, por que Ele está permitindo isso acontecer. E tem um propósito. O propósito é que você saiba remir o tempo, você saiba sentar na sua casa, não na frente de uma televisão, mas com seu familiar, para ler a palavra, para orar, para buscar ao Senhor, porque lá no livro histórico de Samuel, conta uma história que o povo de Israel não soube preservar a presença de Deus, que era a arca, e durante 20 anos eles ficaram sem a presença de Deus. Mas a arca chegou na casa de um homem chamado Obed-Edom, que cultuava outros deuses e que era zeloso para esses outros deuses, que era o deus Edom. Mas quando ele presenciou ali a presença de Deus diante dele, ele soube valorizar e honrar a Deus. E a Bíblia relata que Deus abençoou a sua casa. Por quê? Porque ele soube remir o tempo, e ele soube ter uma atitude sensata e analisar que a vontade de Deus era ele se tornar um adorador de Deus. Ele deixou de ser um adorador de imagem para ser um adorador de Deus. E a palavra de Deus relata que no período do reinado de Davi, ele fazia parte dos músicos da casa do Senhor. Que maravilha! Então, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, Deus revela o propósito que Ele quer que você faça aqui nessa terra. Então, que Deus te abençoe, querida. Saiba remir o tempo. Tá? Não seja insensato, mas descubra qual é a vontade de Deus diante desse caos. Se você buscar a Deus, Ele vai se revelar a você e Ele vai te mostrar a verdade. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.